Olá, pessoal, tudo bem? Conseguiram ler todo o material? Se aprofundaram um pouquinho mais na aplicação da LGPD dentro da empresa pública? Sim? Espero que sim. Hoje a gente chega na nossa penúltima aula gravada, na nossa penúltima aula assíncrona, tá? E falaremos sobre boas práticas em segurança da informação. Vai um pouquinho mais além da LGPD, né? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre segurança da informação, mais contribuição a gente dará, né, para a conformidade com a lei, tá? Então, começo a falar sobre a ideia que é trabalhada de Privacy by Design, né? Que é a privacidade desde a concepção. A gente já falou sobre isso em algum outro momento do nosso curso, mas agora a gente vai detalhar o que significa isso, né? Então, a privacidade desde a concepção, ela está dentro do artigo 46, né, isso é mencionado no artigo 46 da LGPD, que diz: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, se eu estou falando de, olha, existe a ideia de ter a privacidade desde o início, né, desde a concepção, e aí vai durante todo o tratamento, o artigo 46 acaba nos auxiliando nesse sentido, né? Ele fala, olha, não está aqui explícito a privacidade de dados, mas ele está falando aqui que tudo que envolve o artigo 46 tem a ver com a privacidade a privacidade desde a concepção. Então, as medidas de segurança técnicas e administrativas que são colocadas aqui vão ter que observar a fase de concepção do produto, né, do serviço, até a sua execução, o seu descarte, enfim, até o fim dele. E aí, esse conceito fundamental para que essa proteção de privacidade de dados já aconteça é exatamente essa de privacidade desde a concepção. O que pode acontecer? A gente ainda não tem padrões técnicos, sabe? Porque a lei, no artigo 46, fica claro aqui. Ela fala medidas de segurança, técnicas, administrativas, mas não é dito padrão. O que é realmente uma medida de segurança técnica e administrativa, né? Então, o que pode acontecer aí nos próximos meses, nos próximos anos, é que a NPD vai chegar em algum momento e vai falar, olha, os padrões técnicos mínimos exigidos são esses daqui. Né? Isso é bem provável que aconteça, tá bom? E aí, para facilitar o nosso entendimento sobre segurança da informação, eu achei prudente trazer os 7 princípios para a privacidade desde a concepção, tá? Então, a gente tem a ideia de que o primeiro princípio, proativo e não reativo, preventivo e não corretivo, nós vamos detalhar. Porque o que é que eu penso de ser proativo e não reativo, né? Acho que o próprio princípio já é autoexplicativo, né, gente? Porque a ideia é que eu veja, né, o procedimento e que eu já tenha medidas para proteger. E não que aconteça um mau uso, uma invasão, um descarte inadequado, enfim, e aí sim eu venha a ter uma ação. Então, a ideia é que eu acabe me prevenindo e não necessariamente corrigindo. Claro, pode ser que tenhamos situações de termos uma ação mais reativa, um comportamento mais de corrigir, né, de ser corretivo. Mas a ideia é trazer isso para antes de acontecer, tá? Então, trabalhar esse tipo de abordagem, esse tipo de princípio, diz o seguinte, olha, eu estou tentando aqui, de alguma forma, evitar que eventos invasivos aconteçam. Então, eu trabalho muito a questão de gerenciamento de riscos, então eu vou analisando quais são os riscos, as potencialidades para esses riscos ocorrerem, o impacto que isso pode causar, e aí já vou tomando todas as medidas preventivas, né, ou proativas, para que aquilo não aconteça, ou se acontecer, tenha o menor impacto possível, tá? Então, se eu penso assim como exemplo, prevenir a ocorrência de violações de dados internas ou externas, o que é que isso proporciona? Proporciona um compromisso claro da alta administração em definir e fazer cumprir altos padrões de privacidade. Então, olha, não é só o recurso que eu tenho, claro que isso é muito importante, mas o compromisso da alta administração é muito válida, né? Porque a gente acaba priorizando isso ao escolher projetos que precisam ser realizados, por exemplo.
tá? Um compromisso de privacidade comprovadamente compartilhado pelas comunidades de usuários, tá? Então, todos que estão envolvidos ali naquela ideia de uma cultura de privacidade, de melhoria contínua, todo mundo precisa estar a par do que acontece, todo mundo precisa estar comprometido com aquilo, tá? É claro que eventualidades podem acontecer, mas de forma geral, é o controlador. E o controlador quem é? É todo mundo. O controlador é a universidade. Então, todo mundo faz parte desse processo de comprometimento com o usuário, com o técnico, com o titular dos dados, tá? E aí a gente tem realmente, de fato, métodos estabelecidos para reconhecer projetos de privacidade inadequados, antecipar práticas inadequadas de privacidade e até mesmo corrigir qualquer impacto negativo muito antes deles ocorrerem. E aqui vem duas coisinhas muito importantes que já estão sendo trabalhadas na UFES, que é toda a parte de governança, né, que vai dizer, né, como deve ser feito, o que é adequado, o que não é adequado, quais são os limites, etc. Isso é muito importante para a gente ter um padrão de qualidade, né, que é muito o que a lei fala, né, de qualidade de tratamento dos dados, etc. E a própria gestão de risco, né, que já é um movimento relativamente ativo na universidade, né, a gente está em novembro de 2020, o movimento de gerenciamento de risco, de mapeamento de risco, ele está na fase inicial, mas ele está bem ativo, então isso é muito importante para todo mundo, porque realmente mostra que uma cultura aqui de privacidade, ela pode ser beneficiada por esses movimentos paralelos e que venha contribuir com a aplicação da LGPD, ok? Então, ser proativo e não reativo, preventivo e não corretivo, o primeiro princípio. O segundo princípio fala sobre privacidade como padrão. É o nosso padrão, tem que ser o padrão. Então, é um conceito que recomenda que os dados pessoais sejam protegidos de qualquer sistema, em qualquer processo, tá? E o automaticamente que a gente fala pode ser que muitos remetam a uma ideia da questão tecnológica, mas não necessariamente. É realmente de ser automaticamente protegido dentro do procedimento, né? Dentro do desenho daqueles processos que estão sendo executados. Então, imagine que se for algo em papel, um dado físico, automaticamente eu já tenho uma ação com aquele dado que eu vou proporcionar proteção para ele. Então, os indivíduos, os titulares, precisam se preocupar em proteger sua própria privacidade. Né? Não precisam se preocupar em proteger sua própria privacidade, porque a ideia é que o sistema já seja criado para isso. Né? Então, todas as medidas que um controlador, até mesmo o operador, porque tem que ter os cuidados nele, né? Fazem, né, devem ter, elas devem ser baseadas nessas medidas de proteção ao dado. Então, a privacidade como padrão. É o nosso padrão. Então, tudo que a gente faz, a privacidade está ali, embutida, e a gente sempre deve considerar. O nosso terceiro princípio é a privacidade incorporada ao design. Então, não é tudo que a gente faz, mas pensando assim, algo que a gente vá fazer, né? Então, o sistema vai acabar funcionando melhor se a privacidade for incorporada na fase do design, lá no desenho, lá na construção, ao invés de adicioná-la posteriormente. Isso é fácil, né, gente? A gente está começando do nada, a gente já começa tudo certinho. Mas quando a gente tem uma estrutura já toda montada, como é o nosso caso aqui na universidade, realmente é um trabalho muito grande. Mas qual é, então, a dinâmica? A gente tem que olhar cada processo, cada procedimento, etapa a etapa, já indo lá para o começo, ou seja, a própria coleta. Então, desde o procedimento inicial de coleta dos dados, a gente tem que estar com aquela ideia incorporada sobre a privacidade, porque não é uma opção, tá? Privacidade não é uma opção. Ela deve ser realmente integrativa, ela tem que ser trabalhada por todos, né? Ela tem que ser holística. E muitas vezes a gente tem que usar a criatividade, tá? Para poder fazer um procedimento onde, desde o início, desde lá do começo, a gente consiga, né, ter condições de garantir a segurança para os dados, né? Ok? E aí vai, o que é o holística? Significa que em contextos adicionais, mais amplos, devem ser sempre considerados. Então, imaginem assim, a gente agora
novembro de 2020, a gente passa por um momento, né, atípico da nossa sociedade, que é a pandemia da Covid-19. Então, a pandemia da Covid-19 acabou influenciando uma série de novos procedimentos dentro da universidade, ou adaptação de procedimentos que já existiam, ou até mesmo serviços que não existiam e foram criados para poder atender uma demanda existente. Então, o que acontece? Quando a gente pensa que algo pode surgir em um contexto adicional, aquela privacidade lá que a gente trabalha, que já começa a fazer parte da nossa cultura, ela vai com a gente para isso também. A ideia do ser integrativo é a participação realmente de todas as partes, que devem ser consultadas, que devem ser informadas, que devem ser conscientizadas. Tá? Quanto mais gente sabe da lei, né, e sobre particularidades da lei, maior a chance da gente ter aí uma privacidade incorporada ao design. E a questão da criatividade, né, que pode incorporar uma reinvenção, né, que pode ter uma ideia de fazer realmente diferente. Se a gente tem algo que não está funcionando, que está inadequado, então, peraí, vamos reinventar, vamos fazer de outra forma. Mas vamos colocar lá como o padrão, né, como uma privacidade desde o início, como uma privacidade no design, né, a todo momento na empresa, a todo momento no órgão público, na empresa privada e aí na Universidade Federal, certo? O nosso quarto princípio é a funcionalidade total. É interessante esse princípio. Recentemente até eu conversei com algumas pessoas sobre esse princípio, né? Porque ele tem uma ideia de que deve ser incorporada à privacidade uma determinada tecnologia, um determinado processo ou sistema. E aí isso deve ser feito de uma forma que não comprometa a funcionalidade de tudo, né, do projeto, né, de todo o tratamento do dado, ou até mesmo do procedimento que a gente está utilizando, que é tão fundamental para a universidade. E aí só voltando rapidinho, e aí tem um ponto muito interessante aqui, gente, é que na própria LGPD e em outros decretos que saíram esse ano de 2020, né, tem uma menção muito grande a ideia do digital, né, de ter aquilo em um sistema, né, e por mais que nenhum sistema ele é completamente, né, 100% seguro, mas existe muito essa ideia da utilização da tecnologia. Acho que vocês vão lembrar, na nossa primeira aula, quando eu comentei isso, né, a gente fala da privacidade, mas a ideia é que a gente vai acompanhando, né, a privacidade com base na própria evolução do mundo ao nosso redor. Então, se está acontecendo uma evolução da tecnologia, se tem mudanças tecnológicas, enfim, a gente precisa fazer essas adaptações, né? A gente precisa incorporar a privacidade com base nisso que a gente tem, no que é atual e no que pode realmente auxiliar a preservação de um dado pessoal, ok? Aí a gente chega aqui na quinta fase, tá? Que a gente, deixa eu colocar assim que fica mais fácil, que é a segurança de ponta a ponta. A privacidade por design, que acaba considerando a segurança do início ao fim. Então, todas as informações devem estar seguras e protegidas em todo o ciclo de vida, desde a coleta até o descarte, se for o caso. E aí, dentro da segurança, né, lembra quando a gente fala sobre segurança como princípio? A segurança é um princípio a ser observado no tratamento de dados. E aí ela destaca aqui, ó, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, como destruição, perda, alteração, comunicação ou até mesmo difusão. Tá? Então, a segurança ela é tão importante que ela é considerada como um princípio. Olha, o dado ele precisa ficar seguro. A gente tem um artigo que fala sobre como deve ser feito isso, né? Tratando aqui a segurança, o que é a segurança para a LGPD, tá? Então, do começo ao fim, segurança de ponta a ponta, aqui como o nosso quinto princípio. O nosso sexto princípio, a gente fala da visibilidade e transparência. Gente, olha a transparência de novo aparecendo aqui para todos nós.
Quantas vezes eu já citei a palavra transparência aqui no nosso curso, não é? Então, visibilidade e transparência acabam sendo essenciais para estabelecermos, né, para mostrarmos a nossa responsabilidade e termos confiança. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, independentemente do princípio, né, fundamental, a gente vai considerar os seguintes aspectos: a responsabilização, a abertura e a conformidade. A responsabilização, a gente está falando de quando a gente faz a coleta de dados pessoais e quando ela implica em dever que a gente tem de cuidar e proteger, então passa a ser responsabilidade de todos. Faz parte da nossa política, deve fazer parte da nossa política de procedimentos à privacidade. E a UFES terá uma política de procedimentos e uma política de privacidade de dados, com certeza, muito em breve, tá? E todos os órgãos públicos que não possuem ou empresas privadas também precisarão ter. Isso mostra o caminho que cada indivíduo, que cada ator envolvido nesse processo precisa ter. Né? A responsabilidade, nós nos colocamos aí como seres responsáveis para tratar os dados dos titulares. Temos também a questão da abertura, né, que a abertura e transparência são fundamentais para a prestação de contas, né, o accountability, que também é algo que a gente fala muito dentro da governança, e aí sim, na governança de dados também, tá? Então, informações sobre políticas e práticas relacionadas ao gerenciamento de dados devem estar sempre disponíveis. Então, e aí, por sermos empresa pública, isso fica até mais gritante, né, porque a gente precisa apresentar isso a todo momento, e cada atualização que a gente faça, que a gente tenha, isso precisa ser colocado lá também. Precisa estar aberto, disponível e comunicado a todos. E a conformidade aqui, né, por último, pensando nas etapas necessárias, porque não adianta só a gente falar, vamos adequar? Vamos. Mas a gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar, verificar, mudanças acontecem, então a gente precisa verificar, né, se aquela política ainda continua condizente com a necessidade, se os procedimentos ainda são coerentes, né, se ainda conseguem atender aquela conformidade que em outro momento foi identificado. Então, a conformidade quer dizer que a gente não descansa mais nunca em relação a isso, mas é no bom sentido. Então, estaremos sempre atentos para que a conformidade seja realmente uma variável constante na nossa instituição. E a LGPD ela possa ser vista nos 4 cantos. Tá? E, por último, aqui como nosso 7º princípio, respeito à privacidade do usuário. É preciso realmente, gente, tornar a privacidade do usuário a principal preocupação. Lembro que eu comentei com vocês, né, algumas aulas atrás, falando sobre, olha, por que a LGPD existe? Ela existe para proteger os dados do usuário, para proteger o dado do titular. É por isso que ela existe para garantir a privacidade desses dados para o usuário. Então, se a gente está usando ainda mais informações pessoais sensíveis, e aí a gente tem um risco grande ou um risco de que essa informação, que esse dado, ela seja perdida, gente, é muito sério. A gente pode impactar muito a vida de muitas pessoas. Então, a gente tem esse dever de ter o respeito, né, pela privacidade do usuário, tá? E aí, alguns aspectos que são considerados aqui, né, que a gente precisa deixar sempre e retornar, né, esse conhecimento que você já tem, né, mas a ideia de ter sempre o consentimento ou a hipótese do tratamento previsto em lei, né, apresentada, tudo aquilo que eu já falei para vocês, de ter realmente a precisão, né, se os dados eles estão precisos, se são completos, estão atualizados, que é a qualidade dos dados que a gente trata, de ter o acesso, que aí envolve muito a questão da transparência, da informação, do titular dos dados conseguir ter acesso a esses dados, e da própria conformidade, que a gente acaba tendo aí mecanismos, né, diretrizes, que envolvem tanto a reclamação quanto a reparação, né, sobre algum dano que venha a ser causado, tá? Mas aí a gente tem todos esses mecanismos, todas essas normas para que o respeito à privacidade ele esteja sempre presente no nosso trabalho, ok? E aí eu apresento aqui de forma resumida a nossa flor da privacidade, né? Trazendo aqui a nossa universidade como figura de fundo, né?
Então, qual é a ideia? Que sejamos proativos, que tenhamos um padrão, que tenhamos uma consideração pela privacidade desde o design, né? Privacidade como padrão, privacidade desde o design, toda a questão da funcionalidade, né? De funcionalidade total, a segurança de ponta a ponta, nada pode ficar perdido, a visibilidade e a transparência e o respeito pelo titular dos dados. De novo, né, gente? Muito trabalho que a gente tem que ter, mas com a mentalidade aí que a gente imagina, né, que deva ser uma mentalidade de oportunidade. Lembra que a gente falou isso lá atrás? Então, vamos encarar realmente como uma oportunidade e tentar estabelecer realmente a segurança da informação, né, a segurança dos dados que nós tratamos em todos os nossos procedimentos. Ok? A gente se vê em breve, estamos caminhando para a nossa última aula assíncrona. Descansem um pouco, que já tem mais. Tchau, tchau, pessoal.